Olá! Falando agora a respeito de funções financeiras, elas servem para efetuar cálculos comerciais comuns, como determinar o pagamento de um empréstimo, o valor futuro ou o valor atual líquido de um investimento, e também os valores de obrigações ou cupons. Os argumentos comuns para as funções financeiras incluem VF, que é o valor futuro, corresponde ao valor do investimento ou empréstimo depois da efetuação de todos os pagamentos. O NP, que é o número de períodos, corresponde ao número total de pagamentos ou períodos de um investimento. O PGTO, que é o pagamento, corresponde à quantia paga periodicamente para um investimento ou empréstimo. O VP, que é o valor presente, corresponde ao valor de um investimento ou empréstimo no início do período de investimento. Por exemplo, o valor presente de um empréstimo é a quantia principal tomada emprestada. Temos também a taxa, que corresponde à taxa de juros ou taxa de desconto de um empréstimo ou investimento. E temos o tipo, que corresponde ao intervalo em que os pagamentos são feitos durante o período, como no início 1 ou no final 0 de um mês. Temos a equivalência de taxas. Todas as vezes a gente precisa se certificar que está sendo consistente quanto às unidades usadas para especificar taxa e NP. Para a gente fazer a equivalência de taxas, a gente utiliza essa fórmula aqui. IQ é igual a 1 mais IT elevado a PQ dividido por PT menos 1, onde o IQ é igual à taxa que eu quero encontrar. O IT é a taxa que eu já tenho, é uma informação que eu já tenho. O PQ é o período para o qual eu quero encontrar uma taxa. E o PT é o período que eu tenho. Então, temos aqui um problema como exemplo. Vamos encontrar a taxa e o número de períodos. O problema é, se fizer pagamentos mensais por um empréstimo de 4 anos com juros de 12% ao ano, qual será a taxa de juros mensal e qual será o número de períodos? Então, qual que é a fórmula? Temos aqui 1, abre parênteses, 1, mais o IT. Sabemos que o nosso IT é igual a 12%. Elevado a 1, que é o nosso PQ, o período para o qual a gente quer encontrar a taxa, dividido por 12, que é o período que nós temos, 12 meses. Fecha parênteses, menos 1. 0,95%. Então, a gente já sabe que a taxa de juros será de 0,95% ao mês. Agora, a gente precisa descobrir o período. Como que a gente faz isso? 4, porque é um empréstimo de 4 anos, vezes 12. Encontramos aqui, então, um período de 48 meses. Agora, vamos ver as funções que temos aqui para cálculos financeiros. Temos a função PGTO, que ela retorna o pagamento periódico de uma anuidade de acordo com pagamentos constantes e com uma taxa de juros constante. Temos aqui um exemplo, um problema. Uma geladeira está à venda por R$ 1.580 à vista, ou em 4 parcelas iguais, mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela a um mês da compra. Sabendo que a taxa financeira é de 3% ao mês, calcule o valor de cada parcela. Então, o que a gente precisa saber aqui? Temos a informação do nosso VP, valor presente,
que é R$ 1.580. Temos também o número de períodos, que são 4 parcelas iguais. Temos a taxa mensal de 3%. Precisamos descobrir, então, o valor do pagamento de cada parcela. Para isso, a gente vai usar a função PGTO. PGTO é igual a... Selecionamos, então, a célula da taxa, ponto e vírgula, a célula do nosso NPER, nosso período, ponto e vírgula, menos o nosso valor presente, ponto e vírgula, 0. Então, sabemos que o nosso pagamento de cada parcela deverá ser de R$ 425,06. Temos também a função VP, que é valor presente. Ela retorna o valor presente de um investimento. O valor presente é o valor total correspondente ao valor atual de uma série de pagamentos futuros. Por exemplo, quando você toma uma quantia de dinheiro emprestada, a quantia do empréstimo é o valor presente para o concessor do empréstimo. Então, a gente tem aqui um exemplo. Recebi um carnê de 6 parcelas, sendo que a primeira parcela venceu a 1 mês da data de compra e a taxa do crediário era de 4% ao mês. Quanto pagaria se fosse à vista? Sabendo que o valor de cada parcela é de R$ 152,21. Então, o que a gente vai descobrir aqui? O valor presente, o valor que a gente pagaria à vista. Já temos o número de período, que são 6 parcelas, no caso, a taxa de juros mensal de 4% e o valor de cada parcela de R$ 152,21. Tem um erro de digitação. Então, vamos descobrir o valor presente. A fórmula é essa, igual a VT. Selecionamos a célula da taxa, ponto e vírgula, o NPER, que é o período, ponto e vírgula, menos o pagamento da taxa, o valor do pagamento da taxa, aliás. Digitamos 2 vezes ponto e vírgula e 0, que equivale ao fim do período, pagamento programado para o fim do período. Ou seja, pós-antecipado. Enter. Sabemos, então, que se fôssemos pagar à vista, o valor seria de R$ 797,91. Agora temos a função NPER. Essa função, ela retorna o número de períodos para o investimento de acordo com pagamentos constantes e periódicos e taxa de juros constante. Então, nós temos aqui um exemplo, e neste exemplo a gente precisa converter a taxa anual para mensal, porque o pagamento desse problema está mensal. Como que a gente faz isso? Primeiro, vamos ler o problema. Tenho uma dívida de R$ 10.000 e posso pagar somente R$ 489 por mês. Sabendo que a taxa de mercado está em torno de 34,5% ao ano, em quantos meses eu consigo quitar essa dívida? Então, temos aqui o nosso valor presente, que é R$ 10.000, e temos o pagamento de cada parcela que a pessoa vai conseguir pagar de R$ 489. A taxa que ele deu de juros está em
e valor anual. A gente precisa transformar para valor mensal. Então, a gente vai usar a fórmula que a gente aprendeu aqui na aula de equivalência de taxas. Então, a gente vai fazer assim: igual a 1, opa, 1 mais o período. Aliás, primeiro a gente precisa encontrar o. Não, tá certo, é isso mesmo. Então, aqui no caso, a gente sabe que a taxa é de 2,50%, que é a taxa anual de 34,5% transformada em mensal. Precisamos descobrir o número de períodos. Vamos usar a função NPER, que é essa. NPER igual a taxa, ponto e vírgula, a parcela, ponto e vírgula, menos o valor presente, ponto e vírgula duas vezes, zero. Vamos formatar aqui. Então, sabemos que o número de períodos são 29 meses. Então, pagando R$ 489 por mês, em 29 meses, essa dívida de R$ 10.000 estará quitada. Agora temos a função taxa. Essa função, ela retorna a taxa de juros por período de uma anuidade. Taxa é calculado por iteração e pode ter zero ou mais soluções. Se os resultados sucessivos de taxa não convergirem para 0,000001, depois de 20 iterações, taxa retornará o valor de erro, jogo da velha, num exclamação. Então, como que a gente vai calcular aqui? Temos esse exemplo. Financiei um veículo de R$ 28.000 em 60 meses, com a primeira parcela há um mês. A taxa pactuada combinada foi de 1,89% ao mês. O carnê chegou com o valor de cada parcela de R$ 784,19, mais R$ 5,00 de TEC, que é a taxa de emissão do carnê. Qual é a taxa efetiva? Então, para começar, é assim, a gente precisa ter uma estimativa. A estimativa para a taxa. Se você omitir a estimativa, o argumento será considerado 10%. Se a taxa não convergir, você precisa atribuir valores diferentes para a estimativa. Em geral, a taxa converge se a estimativa estiver entre 0 e 1. Tendo a taxa mensal de juros efetiva, a gente pode calcular a taxa anual efetiva, bastando para isso fazer uma equivalência de taxas. Então, primeiro a gente vai encontrar a taxa mensal e depois a gente vai encontrar a taxa anual. Então, a fórmula da taxa é essa: igual taxa, abre parênteses, o NPER, que é o período, temos aqui de 60 meses, ponto e vírgula, o pagamento, que é a parcela, R$ 784, o valor presente, desculpa, precisamos somar ao valor presente, que é a TEC,
ponto e vírgula, menos 28.000, que é o valor do financiamento, ponto e vírgula 2 vezes 0. Então, sabemos que a taxa de juros efetiva mensal é de 1,92%. Agora, vamos descobrir a taxa efetiva anual. Para isso, a gente vai usar a fórmula da equivalência de taxas. Então, ela é assim, igual 1 mais essa taxa mensal que encontramos, 12, dividido por 1 menos 1. Então, sabemos que a taxa anual é de 25,58%. Temos também a função VF, que é o valor futuro. Ela retorna o valor futuro de um investimento de acordo com os pagamentos periódicos e constantes e com a taxa de juros constante. Então, temos aqui o problema, que é determinar o valor acumulado no final de 24 meses com juros compostos de 1% ao mês, a partir do investimento inicial de R$ 2.000. Então, temos a informação do valor presente, de R$ 2.000, será o investimento inicial, o número de períodos, que são 24 meses, a taxa mensal de 1%, e queremos saber, então, o valor acumulado, que é o valor futuro. A fórmula é essa, VF, abre parênteses, a taxa mensal, ponto e vírgula, o número de períodos, ponto e vírgula 2 vezes, menos o valor presente, que é R$ 2.000, ponto e vírgula, 0. Então, sabemos que o valor acumulado no final de 24 meses será de R$ 2.539,47.